De acordo com o mapa da violência, o Brasil é o quinto país no mundo onde mais ocorre morte violenta de mulheres. No Maranhão, o número de vítimas do sexo feminino mortas por seus companheiros tem aumentado em proporção alarmante nos últimos 10 anos. Os homicídios causados por desequilíbrios emocionais com o uso da força masculina tornaram-se mais frequentes. O Mesa Redonda está no ar. A violência contra a mulher é cada vez mais frequente. Ao lado desse quadro, temos também um aumento nos instrumentos que visam a diminuir esses crimes que podem resultar no feminicídio, um crime de assassinato contra a mulher por questão de gênero. Para tratar desse assunto, temos aqui as seguintes convidadas: Laurinda Pinto, especialista em gestão de políticas públicas com recorte em gênero, raça e etnia, ex-secretária estadual da Mulher, hoje assessora técnica do governo estadual. Lúcia Helena Rilui, juíza titular da Vara da Mulher em São Luís, e Wanda Moura, delegada de polícia titular da Delegacia Especial da Mulher. Bom, Laurinda, qual é o quadro real aqui, a situação da violência contra a mulher no Maranhão? Nós temos um quadro que, como você fez na chamada, nós temos um quadro que está crescendo de forma muito forte, né? Nós temos um crescimento de registro, as mulheres procuram, fazem o registro, isso mostra um dado, então, realmente de 10 anos para cá, nós temos um registro crescente de violência doméstica, nós temos um registro de quadro de mortes que caracterizam a qualificação do feminicídio, nós temos um crescimento de registro em territórios diversificados, que nós também tínhamos mais uma morte das mulheres mais no centro urbano, hoje a gente já tem casos de ocorrência de violência doméstica e de violência sexual contra as mulheres em qualquer idade, no interior do estado, em povoados, né, comunidades extremamente pequenas, com 3 mil habitantes, com 5 mil habitantes, coisas que nós não tínhamos anteriormente. Então, o que demonstra que o fenômeno da violência contra a mulher, ele está mais visibilizado. Aí é a nossa questão. A nossa grande questão hoje é conseguir perceber se esse processo de crescimento ele é resultante do fato das mulheres terem acessado as informações e a Lei Maria da Penha ser instituído, e aí tendo lei, a mulher se sente amparada para buscar o serviço de proteção e de defesa, né? E com isso, então, romper nos ciclos de violência doméstica, ciclos esses que são ciclos de décadas, não é? Ou se realmente nós estamos tendo um aumento de novos casos. A investigação, a pesquisa, a última do mapa, se verificou que nós temos tido um crescimento na região do território, mas que nós não temos tido um crescimento tão grande dos casos. Quer dizer, nós hoje, 10 anos depois da Lei Maria da Penha, nós temos já o registro de casos mais recentes, não são mais aqueles casos com 10, 20 anos que a mulher vivenciava uma violência doméstica. Os registros hoje já acontecem de namorados, já acontece registro que ainda não tem uma convivência doméstica, mas já tem uma relação de afeto. Esse tipo de registro já acontece. A faixa etária já começa a acontecer numa faixa etária mais jovem, que também nós não tínhamos anteriormente. Nós tínhamos a faixa etária de mulheres como já mães, com famílias constituídas, e hoje a gente já tem um perfil diferenciado. E isso ainda não se demonstra muito, e o que varia também o perfil do agressor, né? Nós já vamos ter aí uma variação, mas sem dúvida nenhuma há uma demonstração de um crescimento, né? Eu particularmente acho que esse crescimento está relacionado à quebra dos ciclos mesmo.
a quebra dos ciclos de violência, seja pelas mulheres que já estavam vivenciando aquele ciclo, seja porque ela acessa os serviços. Hoje nós temos uma rede, nós temos serviços, campanhas das mais variadas, feitas pelo poder público, feitas pela sociedade civil, feita pela parceria dos dois entes, a notícia, a própria mídia, né, a própria imprensa, programas como esse que nós estamos fazendo agora e os diversos outras campanhas que a gente vê circular na mídia, traz a questão do enfrentamento à violência para a sala das famílias brasileiras, para a sala das famílias maranhenses. E isso, então, gera um compromisso e uma atitude de ruptura. Então, eu acredito mais nessa dimensão, vamos dizer assim, de que esse crescimento seja resultado de uma intervenção na sociedade para o enfrentamento à violência. Muito bem. Lúcia, em relação a esse quadro aqui que foi descrito pela Laurinda, como é que isso se reflete no judiciário? Pois é, nós, né, que compomos o judiciário, nós juízes e servidores também, né, nós também estamos percebendo esse aumento, né. Na verdade, isso que a professora Laurinda acabou de dizer, esse registro maior tem sido por conta de uma pesquisa que a gente tem, né, teve acesso, que de 2005 a 2015 houve um aumento de mais de 130% nesses índices, né, de violência contra a mulher. Então, essa pesquisa reflete que houve esse aumento aqui no Maranhão e que por isso o Estado vem se destacando, mas eu acredito também que esse aumento aconteceu no geral, porque as famílias também, as mulheres estão mais conscientes realmente, as redes sociais, elas, né, divulgam com maior rapidez, né? Então há essa facilidade quando os casos, né, acabam impactando mais, né, toda a sociedade, então todo mundo se sensibiliza. E aí isso também vem para a gente como trabalho, né? Nós estamos há 2 meses, a segunda vara, mais de 2 meses, foi instalada no dia 12 de setembro deste ano, então nós já estamos há mais de 2 meses em atuação só com esse processamento e julgamento das medidas protetivas de urgência. Então o reflexo desse aumento da violência tem refletido também na nossa carga de trabalho. Hoje nós trabalhamos diariamente, todo o tempo, né? E os juízes que fazem um plantão também recebem as medidas para poder apreciar. Então, nós estamos constantemente lidando com esse tipo de matéria. Então, a gente percebe um índice, salvo engano, foi a Coronel Augusta que apresentou nos slides, né, que ela participou desse nosso projeto, ela apresentou uma evolução ao longo deste ano. E que já deu, né, nos números de atendimento dela, porque o trabalho dela também está vinculado, né, nossos trabalhos estão vinculados, então ela apresentou um gráfico que deu quase 300% de aumento em relação a outros meses, exatamente nesses meses, setembro e outubro. Ou seja, é porque a demanda está maior, as mulheres elas estão mais conscientes dos direitos, estão mais informadas e elas estão mais confiantes também na atuação, né, tanto de toda a estrutura, né, estatal, tanto as delegacias, porque as delegadas a gente percebe que elas estão realmente desenvolvendo um trabalho brilhante. Então, isso chega para a gente com a maior rapidez, porque nós temos 48 horas para expedir essas medidas e os oficiais de justiça também estão trabalhando dentro da nossa estrutura que foi elaborada, prevista para uma quantidade, entendeu? E nós não aumentamos a estrutura, então nós estamos também trabalhando assim numa dificuldade muito grande, mas o reflexo para a gente é positivo, porque a gente entende, pelo menos eu entendo isso, que se as mulheres estão tendo confiança, se as mulheres estão buscando a justiça para requerer essas medidas protetivas de urgência, é porque elas estão confiantes que nosso trabalho está sendo, né, avaliado como positivo pela sociedade. Então, eu acho que o reflexo para a gente é positivo desse aumento. Muito bem. Em relação a essa questão, nós temos registrado aí, chega, vamos dizer assim, até a polícia, essa questão de reincidência, né, nesse tipo de crime? Sim, os crimes de violência doméstica têm essa característica que é a habitualidade, né? A mulher não sofre violência doméstica em um episódio apenas. Ela sofre isso durante uma vida inteira de relacionamento. Todos os dias começam com essas ofensas verbais, aí aumenta, vai para as ameaças, depois as pequenas agressões físicas, que são empurrões, puxões de cabelo. Se a mulher não procurar ajuda, se ela não tentar romper com esse ciclo da violência,
essa agressão tende a aumentar e pode chegar a esse resultado letal, que é o feminicídio. Então, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela sofre isso todos os dias. Ela todo dia é humilhada pelo marido, pelo companheiro, aquela pessoa que está do lado dela, com quem ela planeja o futuro, com quem ela tem os filhos. Então, é a mesma pessoa com quem ela divide a intimidade dela e é a pessoa que está humilhando ela, que está ofendendo, que está maltratando, que está ameaçando, batendo. Então, nessa cultura machista em que estamos inseridos, em que vivemos, infelizmente, então precisa haver essa mudança na nossa cultura, o homem, muitos deles ainda se sentem como donos das mulheres e acham que caso a mulher não faça aquilo que eles entendem como certo, aquilo que eles desejam, eles se veem no direito de disciplinar a mulher da forma que melhor entender, que seja puxando o cabelo, que seja proibindo de sair de casa, que seja controlando o tipo de roupa que ela usa, pegando o celular dela à força para monitorar. Então, são diversas violências que a mulher sofre. Então, é necessário que ela tenha essa confiança realmente nos serviços, que a delegacia oferece, que toda essa rede de proteção à mulher oferece, para ela romper o silêncio e poder denunciar essa violência sofrida. Tá, vamos dar agora um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já. Os três poderes do Estado estão aprimorando os mecanismos para combater a violência contra a mulher. No programa, contamos com a presença das seguintes debatedoras: Laurinda Pinto, especialista em gestão de políticas públicas com recorte de gênero, raça e etnia, ex-secretária estadual da Mulher, hoje assessora técnica do governo estadual. Lúcia Helena Hilwe, juíza titular da 2ª Vara da Mulher em São Luís, e Wanda Moura Leite, delegada de polícia, titular da Delegacia Especial da Mulher. Bom, Laurinda, nós tivemos aí a criação recente da Casa da Mulher Brasileira, né? Explica aqui para o nosso telespectador como é que está funcionando, o que é que significa essa Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é uma ação dentro de um programa que foi organizado pelo governo federal, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, chamado Viver Sem Violência. A Casa da Mulher Brasileira vem com a intenção de dar resposta a algumas situações que as mulheres brasileiras vinham apresentando ao longo desses anos. Primeiro, um reclame de uma revitimização que as mulheres passam quando atendidas pelos serviços, porque em cada serviço que ela chega para o atendimento, seja de proteção, seja de defesa, em todo canto do país, ela tem que repetir o que ela vivenciou, né? Então, todos os estudos mostram essa revitimização, a desintegração dos serviços, os serviços com pouco diálogo entre si, sem aprofundar os casos que recebe, ou seja, sem dialogar aqueles casos que devem servir de padrão para construir a competência técnica no atendimento e nos procedimentos. Com isso, a falta de integração gerando, então, uma ausência de rede no trabalho, porque cada serviço tem sua especificidade, mas o todo do atendimento é que gera o enfrentamento à violência e que gera o direito da mulher garantido, né? Que é o direito à vida. Então, a Casa da Mulher Brasileira ela vem responder a esse reclame. E com isso, então, nós temos uma casa onde a perspectiva é que esteja lá todos os serviços especializados estabelecidos, alguns a partir da Lei Maria da Penha e outro antes da lei, que é o caso das delegacias especiais, que a DEANS ela é antes da Lei Maria da Penha. Os outros serviços oriundos da Lei Maria da Penha, que é que as mulheres possam, numa mesma ambiência, ter os serviços disponibilizados da delegacia, do Poder Judiciário, e aí a sua vara estabelecida pela Lei Maria da Penha, o Ministério Público tendo a sua promotoria da mulher, tendo sua defensoria e tendo o seu apoio psicossocial e ali também um suporte necessário para a efetividade da medida protetiva. A medida protetiva ela é emitida pelo Poder Judiciário, mas ela precisa se efetivar enquanto proteção. E isso é um grande desafio, né? Então, por isso lá
tem também um atendimento 24 horas dentro das 48 horas, que é o que a lei estabelece, para a medida protetiva ser emitida, a Casa da Mulher Brasileira tem que estar preparada para acolher essa mulher, né, com alojamento, garantindo sua segurança, ou encaminhando para o abrigamento sigiloso, a casa-abrigo, se assim o caso dela requer. Então, essa que é a intenção da Casa da Mulher Brasileira. A nossa, aqui de São Luís, é um projeto para as capitais, né? A nossa foi implantada aqui em São Luís, já está em funcionamento. Nós já temos a conquista do 24 horas de plantão, que era uma grande necessidade. A expectativa é que os serviços possam, primeiro, a qualificar a sua expertise, porque uma coisa é você estar todo mundo junto, recebendo um caso, dialogando sobre ele, não é? Vendo como que você vai criando os procedimentos adequados para que aqueles casos sejam recebidos. Afinal de contas, a violência doméstica, ela vai desde a criança até a terceira idade, a mulher adulta. Então, a casa ela tem que vivenciar essa integralidade da mulher, na sua diversidade, mas a integralidade dela, né? É um fenômeno que perpassa todas as classes, né? Não é um fenômeno que seja reservado a uma classe. Ele é um fenômeno que perpassa todas. Então, uma ambiência que vai lidar com toda essa diversidade, tanto de social, de classe, cultural também, né? Então, a expectativa, a casa já iniciou os trabalhos, o governador determinou a instalação da casa, porque ela foi concluída, né, ainda na gestão que eu administrava, mas diante da situação do governo federal, das mudanças administrativas, estava uma lentidão administrativa, só que nós estávamos com um patrimônio passando até uma certa questão de segurança, né? Um patrimônio daquele com uma aparência com grande visibilidade na cidade. Era importante que a gente iniciasse, né? Então a Wanda, que está conosco aqui nessa mesa, inclusive, com muita responsabilidade, a Secretaria de Segurança assumiu iniciar imediatamente os trabalhos da casa para garantir o 24 horas, que é uma conquista das mulheres. Então, o que a gente espera, em termos de política pública de enfrentamento, é que nós possamos instaurar, a partir da Casa da Mulher Brasileira, um experimento qualificado de atendimento. Que lá a gente possa, então, isso possa se expandir no nosso estado. Lá a gente vai, acho que além de aprender também, como que a gente pode, Luiz Pedro, dar resposta a essas questões de estrangulamento que nós temos na rede. Nós temos concretos estrangulamentos. Nós temos uma medida protetiva emitida, mas quem protege essa mulher? Nós, infelizmente, temos um quadro em que nós temos uma luz apontada para a mulher, como se essa luz protegesse ela, e não é verdade. A gente deixa na escuridão o agressor, e a escuridão que o agressor fica está mais para a impunidade dele, está mais para a proteção dele perante a sociedade do que para a proteção da vítima. Porque ele muitas das vezes que fica sem ser visualizado, é a imagem dele que não circula na internet, é o nome dele que não sai nos jornais, é ele que continua frequentando os ambientes dele de forma tranquila, e é a mulher que muitas das vezes, mesmo com a medida protetiva emitida, os entes públicos não a protegem. Não a protege, e ela chega até às vezes ao feminicídio. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela é uma proposta de política pública, de integração dos serviços para que a gente possa, de fato, concreto, proteger a mulher. A gente ter o foco da política de enfrentamento às mulheres, a proteção a ela como algo inviolável no enfrentamento à violência contra a mulher. Bem, você, qual é a estrutura? O que é que nós temos aí em termos de varas da mulher pelo estado do Maranhão? Então,
A estrutura do Poder Judiciário é da seguinte forma. Aqui em São Luís nós temos 2 unidades, a primeira e a segunda. A primeira ela é competente para processar e julgar as ações criminais. E a segunda, que é a que eu sou titular, ela é competente para processar e julgar somente as medidas protetivas de urgência. Aí temos também uma especializada, outra vara em Imperatriz. E foi recentemente, em Paço do Lumiar, instalada uma outra unidade e que ela tem matéria também dos crimes da violência doméstica e outras nessa mesma unidade, mas é da seguinte forma, naquelas comarcas que não existem ainda as varas especializadas, o juiz, né, competente pela lei de organização judiciária, ele deve processar e julgar as ações, né, de violência contra a mulher. Então, especializadas são só essas, mas no Brasil, no Maranhão todo, assim como no Brasil, né, os juízes que possuem outras atividades e também a da competência dos crimes. Uma curiosidade, os titulares dessas varas são todas mulheres ou tem... Olha, aqui as 2 sim, a de Imperatriz também, que é a doutora Ana Paula Silva Araújo, e recentemente a de Paço do Lumiar é o doutor Gustavo Henrique. Então, e pelo que eu já observei pelo Brasil, também pelos colegas do Brasil, está muito misturado, homens e mulheres, todos nessa luta, independentemente, né, do gênero. E na área da polícia, as delegacias de mulher, os titulares são do sexo feminino? São mulheres. Todas? São. No estado do Maranhão nós temos 19 delegacias especializadas no atendimento à mulher em situação de violência, todas ocupadas por delegadas de polícia do sexo feminino. E a maior conquista que tivemos agora com a inauguração da Casa da Mulher Brasileira foi o funcionamento e a instauração do nosso plantão 24 horas, específico no atendimento de mulheres em situação de violência doméstica. Qual foi, assim, vamos dizer assim, o impacto desse plantão? O que é que significou aqui para as mulheres aqui? Uma grande conquista, um grande avanço, porque a gente percebia nas segundas-feiras que a delegacia ficava muito cheia. Muitas mulheres que sofriam violência durante o fim de semana não queriam se dirigir aos plantões gerais que existem na cidade, por confiar mais no serviço específico da Delegacia da Mulher. Então, passavam o fim de semana fora, escondidas na casa de parentes, de amigos, e só iam à delegacia na segunda-feira de manhã. Com o nosso plantão, que já está funcionando desde o dia 14 de novembro, a gente percebe que não houve mais esse acúmulo. As segundas-feiras estão sendo mais um dia de atendimento, não está vindo aquela demanda reprimida do fim de semana. Então, os números de prisões em flagrantes por crimes de violência doméstica aumentaram bastante, as mulheres estão mais confiantes, estão denunciando mais. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão da violência contra a mulher. No programa contamos com a presença das seguintes debatedoras: Laurinda Pinto, especialista em gestão de políticas públicas com recorte de gênero, raça e etnia, ex-secretária estadual da Mulher, hoje assessora técnica do governo estadual. Lúcia Helena Hilwe, juíza titular da 2ª Vara da Mulher em São Luís. E Wanda Moura Leite, delegada de polícia titulada da Delegacia Especial da Mulher. Eu queria agora fazer essa pergunta aqui para as 3. Na opinião de vocês, nós estamos ganhando ou perdendo a questão dessa luta contra a violência em cima da mulher, que tem a mulher como vítima? Quem quiser se habilitar? Eu faço uma avaliação. Sim. Eu acho que, na minha avaliação pessoal, não desenvolvi nenhuma pesquisa, não posso falar que essa seja o entendimento dominante, mas eu acho que nós estamos ganhando, sim, e muito, porque a luta é essa. O que está acontecendo, no meu entendimento, é que a mulher veio de um período de anos e anos, né, gerações e gerações sofrendo essa violência. Violência que veio passando por conta mesmo da violência de gênero,
por conta do sistema patriarcal, do machismo e tal. Então, o que nós estamos vivendo hoje, a minha avaliação é essa, as mulheres estão quebrando o ciclo da violência. Então, isso está acontecendo, os homens estão, obviamente, não aceitam, de uma certa forma passam para atos mais violentos ainda, até o feminicídio. Então, no meu entendimento, nós mulheres todas, porque como a professora Laurinda disse, essa violência de gênero, ela depende de classe social, educacional, renda, não tem nada disso. Ela é perversamente democrática. Então, no meu entendimento, nós todas mulheres podemos sofrer esse tipo, porque nós ainda vivemos esse momento, né, do machismo, mas nós vamos conseguir atravessar. Essas mulheres que infelizmente estão ainda no ciclo, aquelas que não conseguiram se libertar do ciclo por uma ação violenta do homem, então, que infelizmente, né, foram os casos de feminicídio, elas estão fazendo uma luta, fizeram uma luta, mas que nós, todas as mulheres, também continuamos nessa luta. Então, eu acredito que bons tempos virão e não demorarão tanto, né? É para isso que nós estamos trabalhando, para chegarmos a um período em que as mulheres não vão ter que viver esse tipo de situação triste, né? Laurinda. Eu acho que nós estamos ganhando no enfrentamento, porque nós conquistamos legislação, não é? Então, nós somos no mundo um país que tem uma legislação como a Lei Maria da Penha, que, né, é as melhores do mundo. Então, nós não podemos dizer que não é uma grande conquista, conquistar uma lei como a Lei Maria da Penha, conquistar a lei do feminicídio, qualificar, né, garantir que as mortes violentas das mulheres tenham a sua qualificadora e que isso reflita no processo na construção da justiça, né? Mas eu acho que nós estamos com o jogo ainda em pleno jogo, quer dizer, não dá para dizer que nós ganhamos. Eu acho que nós temos elementos importantes do ganho, mas nós temos ainda uma grande questão que é estruturante para ganhar a partida, que é o processo educativo da sociedade, que é a questão da sociedade reaprender nos marcos da igualdade de gênero, porque a nossa guerra não é só o enfrentamento à violência, é a gente garantir, ressignificar o que gera violência. E o que gera violência é o machismo. E o que alimenta todo dia o machismo, assim faz ele ficar aquele bichinho crescendo o tempo todo, seja qual a idade, é a desigualdade de gênero. E a desigualdade de gênero vem de um processo educativo desigual, vem de um processo educativo discriminatório, vem de um processo educativo que não trabalha com a dignidade. E, infelizmente, nós estamos agora numa quadra, inclusive, política nesse campo de retrocesso. Nós temos aí a defesa de escola sem partido, de processo educativo sem dimensões reflexivas, né? Uma postura que traz o gênero, a discussão desvirtua o que a gente trabalha de igualdade de gênero para a ideologia de gênero, né? Como se nós estivéssemos trabalhando a questão das identidades. Nós estamos centrados, num primeiro momento, por exemplo, que é o que nós aqui estamos discutindo, é da igualdade de gênero, e da identidade de gênero, da liberdade, da garantia de que não tenha um gênero com poder sobre outro, que é essa natureza da violência. Isso é que gera a violência. É essa relação, entendeu, de propriedade, né, de submissão na criação entre meninos e meninas. Então, eu acho que nós estamos ganhando o jogo. Mas nós não podemos declarar jogo ganho, porque quem declara jogo ganho perde, não é? Então, nós temos que saber que nós temos um acúmulo de força, né? E esse acúmulo de força vai ser cada vez maior quando ele for institucional e da sociedade como um todo. Institucional, o Estado assumindo o seu papel de garantir que a Constituição brasileira seja efetivada, que ela marca a igualdade, né, de gênero. Então, o Estado tem essa responsabilidade e a sociedade tem a responsabilidade de garantir a defesa desses marcos constitucionais na sua organização e no seu compromisso, na sua atitude também. Acho que com isso a gente cresceu. Nós temos hoje, tranquilamente, homens, a perspectiva da igualdade sendo defendida e enfrentada
por homens, né? Nós temos um Poder Judiciário que avançou muito, tenho que dizer isso na presença do Poder Judiciário aqui, avançou muito, porque quando nós iniciamos a Lei Maria da Penha, nós tínhamos juízes nesse Brasil que usavam do texto bíblico para justificar dar bases explicativas para o comportamento da mulher no contexto doméstico, usando o disciplinamento e a violência como elemento do disciplinamento, né? Você tem peças jurídicas onde nós já vivenciamos isso, hoje raramente a gente vê isso, um juiz dizer que a gente já era pecado desde Adão e Eva. Entendeu? Em peças ele dando parecer de casos. Hoje nós já conseguimos vencer isso, então a gente tem que reconhecer que a gente está ganhando o jogo. Muito bem. Sua opinião, Vânia? Eu concordo, estamos ganhando, já avançamos muito, já conquistamos bastante e são conquistas, nada foi dado de graça, né? O movimento de mulheres, movimento feminista, com toda a luta de todas essas mulheres, avançamos bastante, a Lei Maria da Penha, a qualificadora do feminicídio, mas essa luta continua, ainda há muito que se avançar. E esse combate é feito também no dia a dia, em casa, a gente educando nós, mulheres, que ainda somos as grandes responsáveis pela educação dos filhos, então educando nossos filhos de forma igual. Não dizendo, menina, você vai lavar as louças enquanto o meu filho vai brincar na rua com os meninos. Não, tem que acabar isso dentro de casa. Tratamento igual para a menina, tratamento igual para o menino também. Nas escolas, um combate que sempre que eu tenho a oportunidade de falar é que, na maioria dos casos de crimes de violência doméstica, as grandes testemunhas são os filhos, né, que muitas vezes não podem falar sobre essa violência sofrida, e os vizinhos, que todo mundo sabe do que acontece, todo mundo ouve, mas quando a gente chama na delegacia e pergunta, fala, não vi nada, não sei de nada, ainda ficam chateados com aquela vizinha que indica o nome deles para serem ouvidos na delegacia, porque acham que é um absurdo serem chamados na delegacia. Então, é importante que cada um de nós saiba do compromisso que tem no combate à violência contra a mulher e na luta por uma sociedade mais igualitária, sem a violação dos direitos humanos das mulheres. Porque eu, como vizinha, eu posso ajudar, eu, como irmã, como mãe, como filha, também posso ajudar. Então, muitas vezes você ouvir uma mulher que está passando por uma situação de violência, conversar, tentar entendê-la ao invés de julgá-la, é um passo bem importante para que ela consiga romper com o silêncio e pedir ajuda. Eu, na verdade, considero que essa é uma questão, vamos dizer assim, de nível civilizatório, né? Se a gente vê o nível de civilização das sociedades através da forma como eles tratam os seres mais, vamos dizer assim, vulneráveis, né? Então, as crianças, os idosos, as pessoas com portadores de deficiência, as mulheres, enfim. Eu acho que é uma conquista civilizatória e que vocês estão à frente desse processo. Bom, a gente podia aqui discutir muito mais, eu sei que teria muito mais coisa para a gente conversar, mas estamos chegando aqui ao fim do programa. Eu queria que, aqui começando com Laurinda, cada uma fizesse as suas considerações finais. Vamos lá. Eu acho primeiro agradecer o espaço, mas também colocar para a comunidade da importância que tem a atitude de cada pessoa, não é? A raiz da violência, como eu dizia na questão anterior, ela é a desigualdade de gênero. Então, se nós ressignificamos nossas práticas sociais, nossas relações, não é? Tanto na forma de educar, no processo educativo, como nas minhas relações, né? E aí eu estabeleço, então, um espaço de compartilhamento, de responsabilidade compartilhada. Todos nós somos capazes de fazer aquilo que nos expomos para fazer, né? Homens e mulheres são capazes de ser objetivos, subjetivos, criativos. Isso são saberes e poderes de todos nós. Se a gente tirar um pouco essa marca de feminino e masculino, e ver isso como uma capacidade, um poder de todos nós, a gente vai dar marcos civilizatórios para a sociedade. E fazer o enfrentamento dos equívocos que nós já construímos, né? Construir o novo,
e enfrentar os equívocos que a gente construiu. Os equívocos que a gente construiu na cultura precisam ser enfrentados, desconstruindo esses equívocos, né? Não reproduzindo-os cada dia mais. A gente